Olá, pessoal! Vamos conhecer então o nosso novo projeto, o Grafolab, Núcleo de Prática Grafoscópica, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma apresentaçãozinha e a gente vai fazer um apanhado geral, tá? A respeito do nosso projeto de prática em grafoscopia e eu acho que o objetivo principal, né? Vamos trabalhar aqui já na direto e reto, né? O objetivo principal aqui do nosso Grafolab é percorrer o caminho que leva do conhecimento teórico até a maestria prática. Deixa eu colocar aqui um apontadorzinho para me ajudar, né? Então, do conhecimento teórico até a maestria prática. Não é fácil, nós, principalmente peritos judiciais, termos essa oportunidade. Geralmente a gente vai adquirir a nossa experiência já na linha de frente. Então, a ideia do projeto é justamente prover para que os peritos consigam adquirir essa experiência, adquirir essa segurança antes de ir para o vamos ver, antes de já serem nomeados, já atuarem como assistentes técnicos, tá certo? Eh, a respeito aqui, né, eu acho interessante a gente trabalhar nesse conceito de que a prática define o perito, tá? Muitos profissionais que estão começando na perícia até dominam bem, assim, os conceitos teóricos, mas quando chega o momento de realizar uma análise propriamente dita, construir um raciocínio e expressar isso de uma forma clara e objetiva, eles travam, a maioria trava. E isso é normal, isso é natural, acontece, é esperado, né? A base teórica, de fato, ela é um alicerce, ela é fundamental, mas ela sozinha não vai formar um perito de fato. O que realmente vai fazer a diferença é a prática, a experiência adquirida, tá? Então, ou seja, né, de certa forma, a rotina pericial ela vai exigir algo que vai além do estudo, além da teoria. Ela exige um raciocínio pericial, eu gosto bastante desse termo, tá? A gente vai trabalhar bastante sobre isso aqui no Grafolab. Um raciocínio pericial bem treinado, né, vamos dizer assim, automatizado, ele já é intrínseco ao próprio perito, ele é capaz de transformar a observação técnica em uma prova consistente, tá? Bem fundamentada, bem embasada. Eu gosto de falar que ela é redonda, né? Ela não tem brechas, ela não tem quinas, ela não tem falhas. Por quê? Mesmo que ocorra impugnação, né, uma tentativa de impugnação, geralmente essas serão rasas, essas serão sem significância, porque não fará sentido diante de todo um argumento bem amarrado. E é isso que a gente vai trabalhar aqui no nosso Grafolab. Eu gosto de ter o Grafolab como uma imagem, tal qual ele fosse uma ponte, né, entre a teoria, então eu estudei, eu entendi o que é, mas agora eu preciso praticar, eu preciso colocar isso no papel, eu preciso mostrar isso, mostrar toda a análise, todo o meu conhecimento para alguém que não entende do que eu estou falando, né. Então, é onde vai entrar de fato o Grafolab, né. O projeto ele foi desenhado para ser exatamente essa ponte, né, para obtenção de experiência de forma segura. Eu gosto de pensar que o momento de errar vai ser aqui, aqui dentro, neste momento. Eh, Afinal de contas, né, a gente não vai ter nada em jogo além de, óbvio, uma frustração ali porque eu errei ou porque, eu entendi errado ou de repente não impressionei, enfim. Mas não vai ser, errando ali quando a gente trata com vidas, né. E quando eu falo vidas aqui, eu não estou sendo alarmista, né. De fato, muitas vezes a gente trabalha em situações onde tudo que a pessoa tem, tudo que ela construiu na vida está ali em jogo. Tá, então é bastante importante, inclusive porque a gente precisa ter a responsabilidade como peritos, a gente responde legalmente por isso, né? Nós nos declaramos experts, nós nos declaramos aptos a fazer aquela análise, aquele exame de uma forma expert, de uma forma perfeita, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, não podemos cometer falsa perícia, nem imperícia, nem fazer uma opinião pessoal. E a gente precisa ter cuidado com isso. Para isso, a gente precisa dominar a técnica, não só da metodologia científica, mas também da transmissão disso para o nosso leitor, tá?
Portanto, nosso laboratório ele foi desenhado para te capacitar na análise grafoscópica e o foco dele é o desenvolvimento do raciocínio pericial. A aplicação de metodologia científica, né, tecnicamente aceita na sociedade pericial da área grafoscópica e também a capacidade de fundamentar uma conclusão, né? Então, vamos concluir de forma fundamentada, embasada. Perfeito? Como que vai funcionar o nosso Grafolab? Vamos operar em ciclos mensais, né, 4 semanas mais precisamente, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a forma de inscrição, tá? Então, a forma de inscrição ela vai funcionar como uma assinatura, tal qual ocorre num software, num aplicativo de streaming como o Amazon Prime, Netflix, por exemplo, tá? Então, vocês podem sim se inscrever e a partir do momento que vocês não quiserem mais participar dos próximos casos, das próximas turmas, vocês podem simplesmente cancelar a assinatura de vocês. Mas é importante ter em mente, né? Eu vou falar isso, vou explicar novamente isso lá no final, mas nós temos vagas limitadas para o nosso Grafolab. Vocês vão entender o porquê, tá? De toda forma, eu fiz aqui uma imagem, então nós temos 4 fases, 4 etapas aqui do nosso Grafolab, tá? Ele vai funcionar, uma jornada que vai funcionar em 4 passos. No primeiro passo, você vai receber um dossiê com o caso do mês. Então, são documentos digitalizados numa boa qualidade de resolução, às vezes numa qualidade de resolução pior, porque também trabalhamos com casos reais dessa maneira, né? E aí a ideia é justamente aprendermos a lidar com as limitações e expressarmos isso nos nossos laudos. Depois, no segundo passo, você vai executar a análise, né, seguindo todas as fases metodológicas. Então, vai ser feita a análise passo a passo, primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. E aí, no terceiro passo, é quando vocês vão entregar, vocês vão produzir o arquivo. Então, importante, primeiro a gente faz a análise e depois a gente confecciona o documento. A ideia não é fazer a análise enquanto confecciona o documento, tá? Você só vai começar a confeccionar o arquivo lá da sua atividade depois que você já tiver todas as suas ideias organizadas, e para isso você vai precisar fazer a análise primeiro, tá? E aí, o quarto e último passo, né? Nós vamos trabalhar aqui a parte do feedback, é quando vocês vão adquirir a atividade corrigida, revisada e vão poder estudar, analisar aquilo que foi apontado, quais foram os pontos positivos, pontos fortes, quais foram as falhas, quais foram os erros, ok? E esse feedback será dado por mim, é um feedback por escrito, então a partir do arquivo PDF que vocês me enviarem, eu vou fazer várias notas nesses arquivos e vou enviá-los novamente para vocês, tá bom? Tudo isso vai funcionar dentro do nosso grupo do WhatsApp. E aí, como que vai funcionar a aplicação da metodologia para a confecção da análise pericial? Então, lá na nossa etapa 2 barra etapa 3, né? Nosso passo 2 barra passo 3, que foi mencionado ali no slide anterior, né? Para que sua análise seja de fato considerada profissional, nós vamos seguir um método separando a análise em 4 fases, que simulará a rotina de um perito. Então, na primeira fase, nós vamos focar na análise descritiva técnica da peça questionada, e tem um motivo da peça questionada vir antes da análise dos padrões, tá? A ideia é evitar, mitigar, reduzir as chances dos vieses de confirmação. Para quem fez o curso de grafoscopia integral do Fábio lá no Loucos por Perícia, sabe muito bem do que eu estou falando, e a ideia é justamente a gente entender que nós peritos não estamos blindados de vieses cognitivos. E justamente por isso que nós precisamos tentar aplicar técnicas, metodologias para evitar, para mitigar esses vieses. E uma dessas técnicas é fazer a análise da peça questionada antes das amostras paradigmas. Então, por ordem, né, por óbvio, a etapa 2, a fase 2, atividade 2, nós vamos avaliar, vamos analisar
os padrões, as amostras paradigmas, tá? E aqui é onde a gente vai focar nos hábitos gráficos, tentar identificar padrões de fato dentre aquelas amostras paradigmas do cunho que eu conheço, que eu sei de quem é. E aí eu gosto muito de chamar de SECRI aquelas características que são mais valorosas, mais relevantes para caracterizar a individualização de uma escrita. Então, só um breve aqui, trazendo aqui um apanhado do que tem lá já de conteúdo na nossa plataforma no Grafolab. SECRI, constância, complexidade, raridade e imperceptibilidade, ou melhor, baixa perceptibilidade, que a gente vai tentar trazer essas características, analisar, identificá-las, justamente para que a gente não tenha nenhum tipo de problemas ali, de questão de coincidência, enfim. Então a ideia é amarrar isso, tentar identificar aquela escrita e individualizar ela da melhor maneira possível, tá? Na fase 3 será o momento do confronto, né. Então aqui eu diria que, eu não posso dizer que é a parte mais importante, mas é a parte que de fato vai lá para o seu laudo, tá. Então essa é a parte do confronto, é onde a gente quer que vocês trabalhem bastante as imagens, demonstrem todas as características que vocês encontraram e classificaram como convergências ou divergências. Então a ideia é pegar aquilo que você identificou na etapa 2 como hábito, tentar identificar lá na atividade, lá na peça questionada que você fez na atividade 1, verificar se existem convergências ou divergências e qual é a importância, qual é o valor dessas convergências e divergências, né. Então, considera ali o nosso SECRI como um mapa, como um guia para vocês. Então, convergências e divergências, qual é a importância delas, qual é o valor delas, tá bom? Vamos fazer ali trabalhar o peso, a balancinha e identificar se eu tenho convergências mais valorosas, mais importantes ou divergências mais valorosas, mais importantes. Por fim, na atividade 4, lá na nossa fase 4, nós vamos emitir a nossa conclusão, que deverá ser fundamentada, e é justamente aonde nós vamos aplicar, né, vamos explicar a abordagem de modular, né, e a teoria de Bayes, nos baseando na razão de verossimilhança e utilizando a escala de nível de certeza. E eu tenho certeza que a maioria aqui agora ficou muito, ou talvez um pouco, né, preocupados aqui com essa parte da conclusão. Isa, eu não sei o que é abordagem modular, eu não sei o que é teorema de Bayes, eu não sei o que é razão de verossimilhança, eu não sei aplicar escala de nível de certeza. E agora? Calma. Não fiquem, não priemos cânico, né, muita calma. Vocês não vão estar sozinhos, nem desamparados ao longo de toda essa jornada não, tá. No início de cada turma será fornecido um conjunto completo de materiais para você realizar a sua análise. Então, primeiro vai ser disponibilizado para vocês o caso prático, então todos os documentos, né, as amostras digitalizadas, né, podendo ser casos reais ou simulados, mas em sua maioria são casos reais. Uma apostila auxiliar, que é um guia com o passo a passo metodológico, para o caso do mês, né. Então, na verdade, assim, vai ser uma apostila que vai te mostrar como que você deve abordar cada uma das atividades, tá. O cronograma, então, atividade 1, semana 1, lembra que eu falei que eram 4 semanas, são 4 atividades, portanto, cada atividade deve ser entregue, enviada em uma semana, tá bom? Artigos, né, serão disponibilizados artigos para vocês utilizarem como um material de leitura, um aprofundamento técnico e usarem como fundamentação, tá, nas análises, naquela convicção que você adquirir. Principalmente, eu diria, que os artigos eles vão te ajudar nas características que você considera rara na população, porque não é o perito que tem que considerar, mas tem que ser comprovadamente raro ou é muito comum na população para que você classifique o valor daquela característica. Então, por exemplo, o sentido de produção do corte da letra T da esquerda para a direita é muito comum, mas o da direita para a esquerda é bastante raro. Poucas são as pessoas que fazem esse movimento dessa maneira.
E aí, a gente precisa entender que, portanto, se a minha amostra tiver uma característica como essa, né, se o meu padrão tiver um hábito como esse, é esperado que eu também tenha isso na minha peça questionada, e se eu não tiver, eu posso estar diante de uma situação ali mais, como posso dizer, mais preocupante, mais importante, vou dizer assim, tá? Por fim, vocês também terão acesso a um modelo de laudo, eu diria mais que ele é um guia que vai garantir a clareza e a objetividade do relato de vocês, tá? Então ele é um guia, ele não é exatamente um modelo, porque não tem, por exemplo, o objetivo escrito, o objeto escrito, mas ele tem ali como você deverá descrever o objeto, como você deverá descrever o seu objetivo. Quais os tópicos são importantes de estarem contidos no seu laudo, tá? E por quê também. Então eu fiz um guia, está lá disponível para vocês na plataforma também. Vai ser bastante útil. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o ponto alto, né, da nossa proposta, que é o feedback. Pessoal, não será feita uma correção superficial, não, tá? Na verdade, será uma revisão individual que apontará os seus acertos diferenciais, correções metodológicas que são cruciais, apontamentos para o aprofundamento do raciocínio pericial e também haverá sugestões de melhorias e até mesmo ajustes gramaticais e de clareza textual. É nesse momento aqui, gente, do nosso feedback, que você vai, a partir do momento que você estuda o feedback que for dado para vocês, que vocês vão refinar o raciocínio pericial de verdade. Porque no momento que você escreve a sua análise e eu te dou algumas sugestões, te dou algumas orientações, te mostro talvez que você tenha extrapolado um limite da análise, te mostro que talvez você precisasse ir um pouco mais além, né, do que aquilo que você poderia ter sido mais afrontoso, talvez, na sua análise, não tão conservador assim na sua análise, você vai conseguir entender que, poxa, eu posso ir além, ou poxa, olha só, isso aqui eu tenho que tomar mais cuidado e ficar mais atento. Isso é o refinamento do seu raciocínio pericial, tá bom? Teremos os nossos momentos de conexão através de 2 encontros ao vivo, além do grupo no WhatsApp, né, como eu já tinha mencionado. O nosso primeiro encontro será a abertura do caso, então nós faremos uma contextualização do caso prático, uma orientação metodológica específica do caso e também abriremos ali um espaço para tirarmos as dúvidas, ok? No encontro 2, nós vamos fazer o encerramento. Então, vai ser feita a apresentação da análise, entre aspas, gabarito, análise que foi feita naquele caso, né, naquele laudo, e também será aberto um espaço para discussão ali de alguns pontos. Então, por exemplo, tivemos algum aluno que reparou em alguma característica que foi interessante. Essa característica não foi observada quando da análise lá feita na época onde esse caso foi trabalhado pelo perito, né? E aí, a gente vai trazer isso para discussão, a gente vai mostrar, olha só, teve uma visão, teve uma observação que não foi feita. Isso é excelente, tá? Buscar sempre o máximo de características que vocês conseguirem, que realmente vai embasar a sua fundamentação. E, óbvio, também abriremos ali um espaço para tirarmos as dúvidas remanescentes. Então, de uma forma geral, esse segundo encontro aqui, ele funciona quase como uma mentoria coletiva a respeito do caso que a gente trabalhou ao longo dessas últimas 4 semanas, tá? E geralmente é um momento que a gente fica mais tempo, tá? A gente tenta ali permanecer dentro de 1 hora, mas também não tem importância se a gente acabar ultrapassando, porque é justamente um momento ali onde vocês vão, fechar todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas e começar a trabalhar a segurança de vocês, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o diferencial do nosso Grafolab. O que torna, de fato, esse programa que eu diria assim único, é a combinação entre a ênfase prática, né, com foco na resolução dos casos,
a simulação da rotina pericial, com desafios e um gostinho ali da pressão do dia a dia do perito, né? Eu vou dizer um gostinho porque de fato aqui é o momento que a gente tem para errar. Então, talvez você não sinta tanta pressão quanto é no dia a dia real, né? Mas é um gostinho, porque afinal de contas o seu intuito, a sua intenção deve ser fazer um bom trabalho, acertar, né, a análise, a conclusão. Então, a ideia é essa, vocês vão ter já um gostinho para começar a se acostumar com a pressão que a gente tem no nosso dia a dia. O feedback técnico, né, que a gente acabou de mencionar, acabei de comentar, então é aquela correção orientativa, o desenvolvimento do raciocínio pericial com a aplicação de técnica efetivamente, e a integração entre estudantes e profissionais de diversos níveis, tá? Então aqui a gente não tem um máximo de nível, nem um mínimo de nível. Na verdade, o mínimo a gente até tem, eu vou falar um pouco sobre isso, mas a ideia é que todos vocês que estejam no mesmo barco consigam ter trocas, né, de pessoas mais experientes, menos experientes e consigam se ajudar também. O Grafolab, né, para quem que é essa jornada? O Grafolab, ele foi desenhado para quem quer ser, eu diria, acima da média, tá? O programa ele foi feito para estudantes recém-certificados, né, que precisam aplicar o conhecimento adquirido e construir um portfólio. Então, sim, vocês podem pegar as atividades que vocês fazem aqui, estruturá-las de uma forma, vamos dizer assim, demonstrativa, né, comercial, entre aspas, e levar, por exemplo, para um advogado, levar para um juiz e mostrar, olha, eu sou recém-formada, mas eu fiz muitos cursos, eu tenho bastante experiência e veja só como eu trabalho, veja só como eu exponho a minha análise, como eu exponho a minha conclusão, as minhas demonstrações, e aí você mostra para essas pessoas que são importantes, né, que vão te dar ali um uma oportunidade, como que você de fato, atua, como que você de fato trabalha, tá. Também é para um perito, que está em início de carreira, ele já começou a atuar, mas ele ainda não tem muita experiência prática, ele ainda não tem muita confiança e ele precisa ali de um pouquinho mais de atenção nessa questão. E por último, também é para aquele profissional que já é experiente, mas que deseja refinar a metodologia e se atualizar. Isso também é muito importante, tá, pessoal? Nós somos da área científica, então temos que estar sempre estudando. E aí é que tá, às vezes, fazendo uma atividade, fazendo aqui, participando do nosso Grafolab, você consegue ter uma visualização do que se atualizou e como se é feito, principalmente a questão da conclusão, como se expressar a conclusão, ok? E aí, eu tinha falado, comentei brevemente, no slide anterior, que existe um requisito básico essencial, né? Que é o quê? Tenha um conhecimento básico prévio em grafoscopia. Você precisa já ter feito um curso teórico, seja ele qual for, mesmo que não seja da mesma linha de raciocínio aqui da LP Perícias, né, do Loucos por Perícia, você precisa ter pelo menos o básico, saber, ter uma noção do que a gente está falando. Claro que ao longo do Grafolab você vai ter acesso a materiais que vão te auxiliar também, a artigos que vão te trazer uma certa teoria também. Oramos aqui para que vocês também tenham a disponibilização de livros, né? Leiam, estudem, além aqui do Grafolab, e não só, mas a orientação que for necessária, tá? Eu estou sempre disponível lá no nosso grupo, temos colegas certamente que terão mais experiência, e a ideia é nós criarmos aqui uma comunidade, tá? Estudarmos todos juntos. Então, agora sim, né? De profissional certificado a perito de alta performance. Ao final de um ciclo de 6 meses, tá? Espera-se que você já tenha adquirido a expertise e a confiança que são necessários para defender a sua conclusão, com rigor técnico, clareza e objetividade. Esses são os pilares, né? E aí, aquele aluno que fizer 6 casos de forma prática, realmente fizer as atividades, melhorar, tiver evolução
participar do Grafolab de forma ativa, nós emitiremos um certificado de 80 horas de prática, tá? Então, aqui vai ser um certificado mostrando que sim, você é um profissional avançado, você possui a expertise necessária para atuar com louvor, tá? É essa a ideia. Pessoal, é isso. Todos serão muito bem-vindos, mas é importante considerar que nós temos um limite de vagas, né? Como eu falei no início, devido à preocupação com a qualidade do feedback, principalmente, né? Então, a atenção que eu preciso dar a todos os alunos, a todas as atividades, e aí nós teremos somente 30 vagas por caso. Só que como funciona por assinatura, então, só vamos abrir novas vagas uma vez que um assinante saia do pacote de assinatura. Portanto, se eu fosse vocês, eu correria e já tentaria me inscrever, se ainda tiver vaga. Não tenho como garantir que ainda tenha vaga, mas se ainda tiver vaga, corre lá, se inscreve, porque vale muito a pena. É um projeto muito bacana, eu estou muito empenhada, estou muito empolgada, e a gente vai fazer realmente acontecer, tá? Convite feito. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta e do projeto. Eu estou aqui à disposição, né? Eu estou nos grupos do Loucos, tanto de grafoscopia quanto de documentoscopia digital. Fico à disposição para sanar qualquer dúvida de vocês a respeito aqui do nosso Grafolab. Deixa eu voltar aqui para vocês se despedir apropriadamente. Tchau, tchau, gente. Até mais.